Um grande prazer podemos voltar nas reflexões baseadas na Palavra de Deus para a nossa meditação na TV CMC, e vamos nas próximas oportunidades refletir sobre o conteúdo da carta que Paulo escreveu a Tito, companheiro de ministério, líder na comunidade, e que traz princípios e direções absolutamente importantes e pertinentes para a nossa experiência comunitária e como igreja do Senhor Jesus, que precisa e que quer ser testemunho da presença, do amor e influenciar com o Evangelho que nós abraçamos. Eu quero ler o texto que se encontra em Tito, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 4. Nessa saudação, Paulo se apresenta como servo de Deus e como apóstolo de Jesus Cristo, escolhido e mandado para que o povo de Deus conheça a verdade do Evangelho e a verdadeira religião e prática da fé cristã. E era importantíssimo que ele, na introdução dessa carta, deixasse claro o seu papel e a sua responsabilidade como apóstolo de transmitir essa mensagem e qual a estratégia que ele faria e o destino desta carta também. Versículo 1 do capítulo 1. Eu, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Eu fui escolhido e fui mandado para ajudar a tornar mais forte a fé que o povo de Deus tem e para fazer com que eles conheçam a verdade ensinada pela religião que o Evangelho trouxe, que se baseia na esperança de recebermos a vida eterna. Deus, que não mente, que não pode mentir, nos prometeu esta vida antes da criação do mundo. E no tempo certo Ele a revelou na sua mensagem. Essa mensagem foi entregue a mim e eu anuncio por ordem de Deus o nosso Salvador. Escrevo então a você, Tito, o meu verdadeiro filho na fé. É esta fé que é sua e que é também minha. Que a graça e a paz de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Salvador, estejam com você. Primeiro, Paulo fala da sua escolha e da sua vocação de ser um apóstolo. Apóstolo que foi testemunha da ressurreição e apóstolo que tinha também como prerrogativa sofrer pela mensagem que anunciava. Paulo escreveu essa carta e já no versículo 1 ele diz qual o projeto e o propósito dele de escrever esta carta endereçada a Tito, que era também o seu filho na fé. Eu fui escolhido e eu fui mandado por Deus para ajudar a tornar mais forte a fé que vocês vivem como povo de Deus e para que vocês possam conhecer a verdade que é ensinada pelo Evangelho. Duas preocupações: que essa carta servisse para a edificação do corpo de Cristo, e é por isso que é importantíssimo a nossa reflexão constante, não só nas celebrações públicas, nos cultos públicos, nos grupos caseiros, nos ministérios de treinamento e de ensino que a igreja proporciona, e também através da TV CMC, nas suas reflexões, que a palavra de Deus seja difundida, que a palavra de Deus seja ensinada com sabedoria, com propriedade, para que o povo de Deus seja edificado. Esse é um alvo do coração de Deus, a edificação da sua igreja, e Paulo deixa isso bem claro. Paulo também diz que é importantíssimo que o povo receba o Evangelho como a verdade. Ela não é uma possibilidade de nos religarmos a Deus, ela não é uma possibilidade de desenvolvermos a nossa espiritualidade, ela não é uma possibilidade diante de tantas outras correntes e religiões que existem por aí para que a gente tenha acesso a Deus. Não, é a verdade do Evangelho revelado em Cristo Jesus, que se fez homem, que construiu esse caminho para que a barreira de separação e de inimizade que existia entre nós e Deus por causa dos nossos pecados fossem derrubadas, fossem desfeitas
e que nós tivéssemos acesso agora para desfrutar a vida eterna. É isso que Paulo deixa claro no versículo 2. Esta verdade que nós ensinamos e que nós estamos refletindo aqui é a verdade que se baseia na esperança de recebermos a vida eterna. E é uma palavra que foi colocada pelo próprio Deus. O texto diz aqui, nesse mesmo versículo, que Deus não mente e que Ele nos prometeu essa vida antes da criação do mundo. Por quê? A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Nós fomos criados para viver eternamente. Com a experiência do pecado e da queda, a morte entrou na experiência humana. E Jesus Cristo vem vencer com o seu sacrifício na cruz do Calvário, na sua ressurreição, vencer a morte e trazer novamente esse projeto inicial de fazer com que todas as suas criaturas, que foram criadas à sua imagem e semelhança, e especificamente aqueles que o confessaram como Senhor e Salvador, que se tornaram filhos, pudessem viver então esta fé de uma esperança viva de eternidade com Deus. Eu escrevo a vocês também no tempo certo que Ele revelou esta mensagem. E esta mensagem foi entregue a mim como apóstolo, como mensageiro, e eu agora anuncio por ordem de Deus, por decisão do nosso Salvador. Eu escrevo essa carta exatamente para registrar esta verdade, esta viva esperança. Eu escrevo a você, Tito, meu verdadeiro filho na fé, esta fé que também é sua e que é minha. Paulo mostra a importância de levar pessoas a Cristo, de discipularmos pessoas e de saber que esses filhos da fé podem se tornar testemunhas e pessoas que vão testemunhar de Jesus em todos os lugares da terra aonde a igreja se instala. Início da nossa reflexão. Lembrarmos que essa carta que Paulo escreve a Tito foi entregue para a edificação da igreja e que foi entregue para que vivessem essa viva esperança da eternidade que ele mesmo planejou antes da criação do mundo para mim e para você. Que seja assim, que possamos viver comunitariamente essa viva esperança e essa verdade que nos foi revelada em Cristo e que trouxe o Evangelho para cada um de nós. Deus abençoe ricamente a todos os espectadores da TV CMC. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.